Salve Maria, pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui na nossa série sobre protestantismo, aqui com o professor Carlos Bezerra, a gente hoje vai tratar um pouco das gerações protestantes, digamos assim, as gerações da revolta protestante. Isso é uma classificação meio que arbitrária, os próprios protestantes têm as deles, mas a gente vai fazer uma elucubração católica aqui e vai separar a conversa em 4 partes. Uma a gente vai passar muito rápido, porque estão nos vídeos anteriores, que são os pré-reformadores. Depois a gente vai falar da primeira, da segunda, da terceira geração, e vamos terminar propondo uma geração adicional. Mas essa fica para surpresa no final. Salve Maria, professor, como é que tá? Tudo bem? Ó, Maria Daniel, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Vamos em frente. Tá, vamos que vamos. A voz está ótima, hein, professor? Tô sentindo já ela começar a fazer aquela curva para... Mas por enquanto tá dando para falar. Vai ficando mais grave, vai ficando mais grave. Isso, vai ficando mais grave, Não, tá, joia. Fala, Fred, tudo bem? Tudo tranquilo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente. Então tá bom. Vamos começar com aquela Ave Maria, que é tão fundamental para que a gente permaneça na retidão de intenção e também de palavras, né? Intenção, ideias e palavras, elas estejam sempre debaixo do manto de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Amém. Pessoal, e esse programa, deixando claro, vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai cobrir essa história das gerações protestantes num programa só. A ideia original era fazer em 2 programas, em torno de 45, 50 minutos, mas para não perder o ritmo e dar a visão do todo, vai numa tacada só. Não saiam daqui, escutem, porque vale a pena. Professor, vamos começar. Sim. A gente falou dos pré-reformadores para trazer aquela discussão toda, que estão nos 2 primeiros vídeos, que o protestantismo, Lutero foi o cume de um processo e não o início de um processo. Uhum. Foi aquele pessoa certa no lugar certo, com os apoiadores certos, que causou o estrago que nem ele esperava, né? Uhum. E aí falamos de Wycliffe, falamos de Hus. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa ou já podemos ir para Lutero mesmo? Eu acho que a gente pode recuar um pouquinho mais no tempo, aliás, um poucão mais, né, no tempo. É só para dizer o seguinte, né, tudo isso é um processo de judaização do cristianismo. O processo do protestantismo, da Revolução Protestante, é o apogeu de um processo mais antigo, que é o processo de judaização. Então, desde o princípio da igreja, a igreja sempre sofreu esse ataque com o objetivo de judaizar a igreja. Eu explico brevemente do que se trata isso. Veja, nós sabemos que o judaísmo pós-bíblico é um outro judaísmo cuja base está na deformação das leis mosaicas pelas interpretações rabínicas que vão dar na Mishnah e mais tarde no Talmud. Veja, é importante dizer isso porque os judaizantes, eles sempre vão partir do princípio de que Jesus Cristo era simplesmente um judeu que em algum momento apostatou, se declarou Messias e que, portanto, o cristianismo é oriundo desse judaísmo talmúdico. Seria como se fosse uma seita que separa-se do judaísmo. Bom, nós sabemos que esta é uma visão equivocada e judaizante, porque, na realidade, Jesus Cristo é o Messias verdadeiro que veio para consolidar aquilo que estava figurado no Antigo Testamento, e que a Igreja Católica, ela é, sim, a nova Israel. Agora, desde o princípio, havia ainda entre os cristãos algo preso à antiga lei. Então, este é o princípio de judaização, que quem vai identificar muito bem esse problema logo nos seus primórdios é São Paulo.
Então, é São Paulo que vai fazer aquela correção a São Pedro, porque São Pedro estava cedendo aos judaizantes por causa da lei da circuncisão, que era algo restrito à antiga lei, mas que havia sido abolido, né? Doravante, pela nova lei, seria necessário o batismo para a infusão da graça, e não mais a circuncisão. São Pedro, humildemente, ele mesmo sendo o Papa, ele vai reconhecer que São Paulo tinha razão nisso, né? E então esse primeiro momento de tentativa de judaização vai ser sufocado. Mas isso vai continuar acontecendo, né? Essas tentativas de judaização do cristianismo, ou seja, desenvolver a ideia de que o cristianismo não passa de uma seita judaica e que, portanto, a solução para o cristianismo é retornar à sua raiz judaica. O protestantismo é exatamente isso. O protestantismo é uma tentativa de fazer essa fusão entre o cristianismo e o judaísmo talmúdico. É por isso que se diz que, com o protestantismo, o Antigo Testamento volta a vigorar na Europa, e com ele o Talmud e a Cabala. E vai efetivamente saindo das sombras, né? E vai assumindo cada vez mais um papel importante, preponderante, nas diversas nações, por onde o protestantismo vai se espalhar. Então, eu só queria fazer essa breve introdução, né? Para dizer que o protestantismo foi exatamente esse apogeu desse primeiro princípio de judaização que já existia desde o princípio. E outra coisa é que isso vai se intensificar muito, sobretudo no século XIX, com o chamado biblicismo. Então, isso vai ter uma intensificação muito grande dessa ideia de que o cristianismo é uma seita advinda do judaísmo. Nós vamos ver isso em muitos autores, como, por exemplo, o Paul Johnson, que escreveu a história do judaísmo, a história do cristianismo. Se você pegar para ler, é exatamente isso que ele está dizendo, que o cristianismo foi uma seita que veio do judaísmo. E isso esta ideia, ela vai germinar e vai culminar no Concílio Vaticano II. Então, isso é só para fazer um breve preâmbulo sobre essa questão. Me vem aqui algumas coisas, né? Primeiro, obviamente, isso explica por que o protestantismo aposenta o rosário e traz a campanha de Gideão, né? Exato. Especialmente o evangelicalismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, né? E segundo, que a própria sola escritura, se ela fosse verdadeira, o que não é, ela refutaria essa tese. Porque na carta aos Hebreus, Cristo é configurado ao contrário, ele mais ainda, ele é identificado claramente, de maneira ontológica, como sacerdote da casa de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem levita. Então, por definição, não dá para ter nenhuma essa continuidade que eles querem. A continuidade pode ter pelo sangue da casa de Davi, mas jamais de maneira metafísica, né? Sim, é importante fazer essa distinção preliminar, que primeiro, né, uma coisa é o povo hebreu, descendência de Heber, que vai dar em Abraão, e daí sim, né, Abraão, patriarca. Bom, depois de Abraão, você vai ter o povo de Israel, ou chamados israelitas, né, que são os filhos de Jacó, Israel. Jacó, 12 filhos, 12 tribos, uma delas, a tribo de Judá. E é a partir daí, da tribo de Judá, é que se usa a denominação judeu. Mas veja que dizer, por exemplo, que Abraão era judeu é um erro, porque o judeu designa aquele que vem da descendência de Judá. Então, é impossível que Abraão fosse judeu, né? Abraão era hebreu. Da mesma forma, Jacó era
hebreu e pai de Israel. Moisés era israelita. Não se pode dizer que Moisés era judeu. O problema é que eles pegaram esse termo, judeu, judaísmo, e fizeram disso, né, e criaram uma confusão semântica e que favorece justamente a eles, né, para dizer que eles são os herdeiros da tradição dos antigos hebreus, né, como se todos fossem judeus, né. Então é preciso a gente fazer essa distinção e dizer o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo era judeu enquanto da descendência de Judá. Mas com relação ao que nós chamamos de judaísmo, isto já é uma outra, um outro significado, porque nós temos aqui 3 conceitos para aplicar com relação a este termo, judaísmo ou judeu. O primeiro é a aplicação racial. Quem é o judeu? Aquele que descende da tribo de Judá. A outra concepção que se pode aplicar é a concepção geográfica. Então, judeu é aquele que era do reino de Judá. Geograficamente, é aquela região onde fica Jerusalém. E mais tarde, com a ocupação romana, aquilo vai passar a se chamar Judéia. Então, judeu se utiliza também no sentido geográfico para designar os habitantes da Judéia. E nem sempre os habitantes da Judéia, judeus, geograficamente, eram judeus raciais. Um exemplo disso é o próprio Herodes o Grande, que era idumeu, mas era o rei da Judéia. Bom, e o outro aspecto é o aspecto religioso, né? Judeu, aquele que pertence à religião judaica. Então, é importante fazer essas distinções. Os protestantes não fazem. Os protestantes, eles usam o termo judeu, judaísmo, num único sentido. Eles não fazem essa distinção histórica, que é muito importante para a gente poder não cair nestes erros. É que eles vão cair, fatalmente vão cair. Lutero, por exemplo, ele vai fazer exatamente isso. Ele, para fazer esse processo de judaização no cristianismo, é por isso que ele vai retirar alguns livros da Bíblia, que livros que não sustentavam esta doutrina dele de retorno ao Antigo Testamento. E depois ele vai escrever contra os judeus, mas isso é a posteriori, porque quando ele aprender hebraico, depois já do processo da Revolução Protestante e tudo, aí ele vai conseguir ter acesso ao Talmud, vai ler o Talmud, e aí sim ele vai começar a lançar as diatribes contra os judeus, e vai escrever os judeus e suas mentiras, mas isso é depois, quando na realidade o que ele deveria ter feito era reconhecer o seu erro e pedir perdão à igreja. Perfeito. E se a gente for olhar isso de maneira mais ampla, a gente pode resgatar o termo Sem, né? Porque aí você vai para a Etiópia, vai para todos os lugares, né? Exatamente. E você inclui aí também os árabes, né? Descendência de Sem, que é o princípio, Sem, filho de Noé, do qual virá Éber, da onde virá Abraão. Então você tem todo um desenvolvimento histórico, né? São semitas, são hebreus, são israelitas, mas isto do tempo, fazendo uma linha do tempo, né? Indo da frente para trás. Não de trás para frente. Então, porque o termo, quando o senhor aplica o termo antissemita, ele vale para os árabes também. Sim, vale para os árabes, porque são os filhos de Abraão, descendência de Éber, descendência de Sem. Vale para os etíopes, vale para boa parte do norte da África, vale para o Oriente Médio inteiro, vale para partes da Turquia. Exatamente. Então, o primeiro perigo
desde o princípio da igreja, era o perigo de judaização da igreja. Esse foi o primeiro perigo. O objetivo disso era matar o cristianismo no seu nascedouro, era fazer, né, do cristianismo uma presa e trazê-lo de volta para a sinagoga. Esse era o objetivo, desde o princípio. É claro que eles não vão conseguir, porque São Paulo vai ser o apóstolo dos gentios e vai quebrar esta barreira e vai levar o evangelho, sobretudo para Roma, e de Roma vai haver um processo de cristianização do mundo todo. E é justamente nesse momento em que o cristianismo vai sendo levado para o mundo todo, que a Europa entra em crise, justamente, né, as brechas começam a se romper, e aí nós temos esse grande ponta de lança da evolução desse processo de judaização histórico, que foi o Martim Lutero. Então, vamos tratar dele, primeira geração do protestantismo. Então, entendendo esse movimento de tentativa de retorno, de restauração, de infiltração, vários modelos, para tentar remixar, ajustar ou cocherizar, digamos assim, o cristianismo. Lembrando que cristianismo, por 15 séculos, 16 séculos, foi igual a catolicismo. Sim. Né? Então, e tratemos assim, cristianismo é igual a catolicismo porque é um corpo, uma fé, um Senhor, um batismo e tal. Então, passando por esse movimento todo, com a eclosão dos primeiros filósofos e teólogos mais diferentinhos, dos quais a gente já tratou de Guilherme de Ockham, Erasmo, passando pelos pré-reformadores, Hus, Wycliffe, chegamos em Martinho Lutero, 1517, primeira geração. O que Lutero tem de potência, proposta e legado? Muito bem, o Lutero é uma figura singular, não é? E foi justamente se aproveitando dessa singularidade dele, foi que esse movimento obteria êxito, finalmente. As ideias dele não eram singulares, mas a personalidade dele sim. Então, veja, a própria conversão de Lutero é algo estranho. Conversão que eu digo no sentido de a vida religiosa, né? De se tornar um religioso. Aí existem duas versões para isso. A primeira é de que ele, em uma tempestade, ficou com muito medo de ser atingido por um raio, e ali ele faz uma promessa de que, se sobrevivesse aquela noite, ele se tornaria um religioso. E a segunda história, que também é provável, é que ele teria participado de um duelo, né? A vendetta, que a pessoa participava disso. Isso era uma prática condenada pela igreja por duplo pecado, né? Você corria o risco de cometer suicídio, porque você estava expondo a sua vida, ou o homicídio. Mas praticava-se isso em segredo, secretamente. E disse que ele, num duelo, teria matado seu oponente e, para evitar a sua condenação, ele se refugiou na vida monástica, né? Tornando-se assim um frei agostiniano. Agora, o problema com a personalidade de Lutero era que ele existia algo dentro dele que parecia que ia romper a qualquer momento. Essa insegurança é que leva a um outro pecado, que é o pecado do excesso de zelo, ou do escrúpulo. Então, esse pecado é perigoso porque tende a colocar num patamar muito elevado coisas que dificilmente conseguiremos atingir, a não ser com muito esforço, com muita luta e, sobretudo, pela graça. Então, quando você eleva essa busca, a um patamar muito elevado, você passa a cobrar muito de você, a tal ponto que você passa a considerar como pecaminoso coisas que realmente não são pecaminosas. Pois então, ele vivia com essa crise de escrúpulos, sobretudo com relação ao sexto mandamento. E
evidentemente, né, a nossa vida ferida pelo pecado original é uma vida de combate. Nós precisamos combater e, por outro lado, nós não podemos perder a esperança, né? Não podemos perder a esperança, não podemos perder a esperança no socorro de Deus, não podemos perder a esperança nos sacramentos. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Então, ele começou a passar por um processo de desesperança com relação à ação sacramental e a essa ação sacramental conferida pelo poder que Jesus Cristo deu à sua igreja, o poder das chaves. Então, isso tudo atormentava o Lutero. E, por fim, ele também viveu, né, numa época em que a igreja atravessava muitos problemas. Era a igreja do Renascimento, então havia, né, muitas práticas corruptas, né, dentro da própria hierarquia da igreja, sobretudo em Roma. Então, é importante que a gente coloque essas coisas para dizer o seguinte, para aqueles que estão nos ouvindo, né? O pecado dos homens não torna a igreja pecadora. É importante que se separe essas coisas, né? A igreja, ela é formada pela parte que está nesse mundo, que é chamada igreja militante. A igreja, para além deste mundo, no purgatório, a igreja que está, né, na via purgativa, e a igreja que está no céu, com os santos que foram salvos, né, para a vida eterna, é a igreja triunfante, né? E você tem a alma da igreja, essa comunhão com os santos. Agora, a igreja aqui neste mundo, ela é militante, ela está sempre com este combate, porque ela tem uma parte humana ferida pelo pecado original. E em determinadas épocas, isto está mais acentuado pela corrupção da sociedade. E a época pós-medieval, principalmente após o século XIV, foi uma época de profunda corrupção, de princípio de corrupção moral, e que atingiu fortemente a igreja. Então, Lutero vai a Roma em uma missão, né, como monge agostiniano, e ali ele começa a ver falta de piedade, falta de zelo, né, entre os sacerdotes. E qual é a conclusão que ele tira? Ora, ao invés dele concluir que, como eu disse, né, o pecado dos homens são pecados dos homens, né? Todos os homens estão sujeitos ao pecado, não importa se eles são do clero ou se eles são simplesmente leigos. A conclusão que o Lutero chegou foi que aquela igreja era uma igreja que estava manchada, estava pecando, né? E daí ele volta desta viagem que ele faz a Roma já com uma revolta contra a igreja. E aí que começa, esse é o princípio, né, dos erros de Lutero. Porque, no final das contas, né, todos os erros de Lutero vão se resumir a uma revolta contra a igreja, a um ódio contra a igreja. Bom, a igreja, naquele momento, tinha iniciado uma construção da Basílica. O Papa Júlio II tinha iniciado a construção da Basílica de São Pedro, essa que a gente conhece hoje, né? Depois ele faleceu, e quem vai dar sequência a essas obras vai ser o Papa Leão X. E o Papa Leão X resolveu, para arrecadar fundos para esta obra de reforma da Basílica, ele resolveu apelar para as indulgências. Então, isto é o que a gente vai ouvir, né, repetidas vezes aí nos meios anticatólicos, nos meios protestantes, né, sobre a questão da venda das indulgências. Ora, as indulgências, elas são o direito que a igreja tem pelo poder das chaves de perdoar os pecados. Mas não é como dizem os protestantes, né? O perdão do pecado. O pecado, ele produz duas consequências: a consequência da culpa e a consequência da penitência, né? Da reparação desse pecado. Então, quando confessamos com o padre,
o padre perdoa a nossa culpa, mas resta a penitência. Precisamos, né, fazer uma reparação por esse pecado. E por isso o padre passa a penitência. Essa penitência que o padre passa, muitas vezes, né, ela não é suficiente, porque, veja, o Daniel, o pecado, ele tem consequências cumulativas, não é? Então, por exemplo, né, o pecado de Lutero é um bom exemplo. Olha as consequências do pecado de Lutero até os dias de hoje. Então, é por isso que, muitas vezes, mesmo cumprindo a penitência, nós teremos que ficar no purgatório, porque nós não sabemos as consequências que esse pecado vai ter ao longo do tempo, que pode passar na nossa vida por muitas e muitas gerações, e o nosso pecado continua trazendo consequências. Então, por isso, nós temos que, né, passar um período no purgatório até que isso termine, e aí sim a gente consiga se livrar, né, dessa consequência do pecado. E por isso, então, o Papa pode dar a indulgência, né? A indulgência é justamente para poder liberar este acúmulo, né, de culpa que nós pagamos no purgatório. O Papa pode dar indulgência, mas a indulgência ela está atrelada ao nosso arrependimento, a nossa contrição, arrependimento e a nossa confissão. Então, veja que dizer que a venda de indulgência é vender o perdão dos pecados e isso leva diretamente ao céu, como depende do arrependimento e do propósito de emenda do pecador. E uma das penitências que se passa, né, ou que se passava, são as obras de misericórdia, que podem ser espirituais ou obras de misericórdia materiais. Então, por exemplo, você dar uma esmola, ajudar um necessitado, coisas que você precisa de dinheiro, para poder fazer essa obra de misericórdia. E obra de misericórdia, os católicos sempre entenderam como sendo de vital importância aquelas que dizem respeito, né, aos templos sagrados, às igrejas, né, porque é ali que se dão os sacramentos. Então, que obra de misericórdia espiritual e material maior do que ajudar nas construções das igrejas. Então, os fiéis ajudavam como penitência, depois de uma confissão, depois do arrependimento, como penitência, contribuíam para a reforma da Basílica, recebiam a indulgência. Veja que é diferente da maneira como eles colocam isso, né? O fato é que isso também pode ter sido, né, levado até a cidade de Wittenberg, lá onde o Lutero vivia, de uma maneira também deformada também. Há alguns autores que dizem isso, né? Porque quem pregou as indulgências foi o Tutzel, né? E ele, embora fosse um teólogo dominicano, gabaritado, né? Talvez tenha sido virulento na pregação das indulgências nesse momento, né? Mas esse foi o gatilho que o Lutero queria, né? Porque ele vai usar isso como pretexto para aí sim, né, desferir a revolta que ele tinha contra a igreja e contra o papado. E a gente pode usar essa explicação toda para concluir algumas coisas, e eu queria a sua confirmação. Primeiro, existia um problema profundo de foro íntimo de Lutero, que se expressava de maneira psicológica e emocional, e que no seu limite vai levar a teologia do se for pecar, peque para valer, porque nada tem sentido, não adianta nada. O homem não está ferido pelo pecado original. A criação está destroçada eternamente. Então, só a graça é possível, só com a graça ao resgate, que é aquela teologia do floco de neve, né? Você não tem a santidade e a conversão. Você é coberto pela santidade de Cristo e Deus não enxerga a sua sujeira, né? Por isso que ele não acredita em santidade, não acredita em conversão, não acredita em nada disso. A segunda coisa é que, sim, vou chutar aqui, vou fazer só para fins de argumentação, 42 das 95 teses dele, de fato, ele tinha razão. E se ele tivesse se organizado e evoluído na fé, talvez ele fosse um grande santo reformador hoje.
Sim, sim. De fato, a igreja precisava por um processo de reformação, precisava, porque aquele era um momento, né, de uma crise no clero, uma crise de corrupção. Então, havia simonia, havia nicolaísmo, né? Havia uma série de erros acontecendo. Ele identificou esses erros, né? O problema foi que ele, ao passar, né, a exigir demais de si mesmo para chegar a um nível de santidade imediatamente, ele via que isso não era possível. Então, qual é a consequência quando você vai para um extremo que você não atinge? A consequência é você descer para o extremo oposto. E aí, então, é que ele vai se entregar inteiramente ao pecado. E para justificar isso, ele vai criar um corpo teológico. E você tem razão quando você diz que nas 95 teses dele, ele vai misturar essas duas coisas. Vai fazer reivindicações que são acertadas, mas o corpo doutrinal que está norteando isso tudo é um corpo doutrinal herético, né? E que vai ser condenado pela igreja. E é uma teologia feita em cima do pecado dele, quer dizer, é para autojustificação. Exato, exatamente. Dele e daqueles que eles consideravam como iguais a ele, que no fundo era quase todo mundo ou todo mundo, né? Exatamente. A segunda coisa que eu acho importante aí, além disso tudo, é a compreensão de que ele, ao formular a saída para o escrúpulo dele, que tinha um reflexo justificável na situação da sociedade da igreja, mas que era alimentado por uma, não sei se o termo cabe, mas por uma bipolaridade ou algum tipo de dinâmica desse gênero bastante agressivo contra ele mesmo, ele morria de medo do demônio, ele achava que ele ia para o inferno, tudo. Então, ele adere ao pecado contra o Espírito Santo no quesito desesperança. Exato. E depois ele pula do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, da desesperança, para o outro pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, que é a profunda esperança desvairada de que basta falar Jesus é meu Senhor que eu estou salvo. Sim. Quer dizer, você sai da desesperança para a esperança impossível. E quando você chega a esse extremo, aí você tem uma porta aberta, né? Para todo tipo de corrupção. E aí sim, ele vai começar a ser um corruptor da Sagrada Escritura. Porque o primeiro princípio que ele vai utilizar, o primeiro argumento dele, né, é aquela carta de São Paulo aos Romanos, quando São Paulo diz, né, o justo se justifica pela fé. Dizem, né, isto também está escrito no livro do Paul Johnson, que essa luz que ele teve com relação a essa frase da carta de São Paulo, ele estava aonde? Imagine, né? Ele estava no vaso sanitário, fazendo as suas necessidades fisiológicas. E ali ele teve a ideia de acrescentar o sola, né? Ou seja, o justo se justifica somente pela fé. Então, ele adulterou a Sagrada Escritura, acrescentando uma palavrinha que muda o sentido completamente. Né? Ora, o justo se justifica pela fé, é evidente que sim, mas quando você coloca somente pela fé, você restringe a coisa. Então, é só pela fé. Então, aí você, a partir disso, você vai excluir, né, as outras coisas, ou seja, não precisa de mediação, não precisa da igreja, não precisa de sacramento e o pior, não precisa nem de obras, não precisa nem de boas obras, basta a fé. O que o torna um gnóstico, porque ele joga fora todo o corpo que representa a humanidade de Cristo, expresso na Santa Igreja, que é o corpo místico de Cristo, os sacramentos, que é o sinal visível da graça, o padre, o sacerdote, que é persona Christi, a Eucaristia, que é Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, as obras de caridade, que são a materialização da fé e da graça, ele joga tudo fora e fica com o Cristo gnóstico, com o Cristo cósmico. Exatamente. E aí ele faz a relação eu, minha Bíblia e meu Jesus. Exatamente. E além de tudo, esfacela o corpo místico, matando o conceito de comunhão entre os membros. Exatamente. E é por isso que... Eles, é como se todo
protestante agora é um sacerdote. É isso. Exato. Exato, exatamente. É o Papa de si próprio. Porque agora Meu Jesus e minha Bíblia. você não tem mais mediação, é uma relação direta com Deus. E o restante da doutrina de Lutero é uma consequência desse primeiro princípio. Ou seja, basta a fé. Então, sola fide. Depois, sola escritura. Né? Ou se basta só a fé, então eu mesmo sou o próprio intérprete da Sagrada Escritura. Eu não preciso de uma interpretação do magistério da igreja, e muito menos preciso desse magistério. E eles utilizam, desculpe, professor, eles utilizam talvez dessa parte do Apocalipse, né, que diz que Cristo nos fez sacerdotes e reis, né, a Deus Pai, não é isso? Para Deus Pai, não é assim? Sim. Então, e aí começa a mesma confusão que o Concílio Vaticano II, lamentavelmente, vai repetir, que é a confusão que se faz entre povo sacerdote e povo sacerdotal. Então, é muito importante ter essa distinção esclarecida. O povo sacerdotal são todos os batizados. Todos os batizados somos povo sacerdotal. Agora, povo sacerdote é diferente. Povo sacerdote são homens, varões, né? E que receberam o sacramento da ordem. Na antiga aliança, o povo sacerdote era o povo da descendência de Levi. Homens, né? Era o critério, né? Ser homem e racialmente da descendência de Levi. Esse era o critério de povo sacerdote que foi substituído na nova lei pelo sacramento da ordem. Ou seja, não são todos que são sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que estão sob o influxo do sacramento da ordem. E é por isso que existe uma hierarquia. Lutero vai se insurgir contra essa hierarquia, e evidentemente, né, contra a própria igreja como estrutura. É por isso que os protestantes vão ter que recorrer ao sofismo para dizer que Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja. E aí eles vão repetir aquilo, né, que quando Nosso Senhor disse para São Pedro, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aí eles justificam essa frase de Nosso Senhor a São Pedro, dizendo que Nosso Senhor, na hora que fala isso, tu és pedra, e sobre esta pedra ele aponta para si mesmo, né? Sobre esta pedra, da onde que eles tiraram esse dedinho apontando para eles mesmos, né? Todos podem ser pastores. Se eles dizem... Não, e basta ler o parágrafo anterior e o parágrafo posterior, porque ele muda o nome de Pedro. E é o mesmo artifício que eles usam na Eucaristia, porque Jesus, e isso está claramente em Paulo, mas também nos canônicos, ele fala, isto é o meu corpo, e não este. Porque este ele podia estar apontando para alguma coisa. Isso é o que ele está segurando. E eles mudam os termos, né? Exatamente. Depois eles falam que seguem estritamente as escrituras, né? A letra da escritura, né? É por isso, Daniel, que durante, né, todo esse período da história da igreja, não havia a necessidade de fazer traduções da Bíblia para o vernáculo. Existia a Bíblia de São Jerônimo, né, em latim, e pronto. Né? Por quê? Porque a leitura da Sagrada Escritura sem a compreensão teológica, histórica, não é fácil, e precisa ter também com isso, contar com a graça de Deus, né? Sem isso, a Bíblia pode se tornar um perigo, se você lê ela, e nós vemos isso muito claramente, né? Então, aí, a partir daí, sim, né, você vai ter as portas abertas para todas as seitas que vão se formando a partir disso. Imagina ler os salmos imprecatórios e seguir a risca o que está escrito lá, né? Você vê que, por exemplo, para ele justificar que não existe purgatório, uma das doutrinas é essa, né? É de que quando se morre não tem juízo particular. Todas as almas ficam adormecidas para serem despertadas no juízo universal. Então não tem purgatório. Para justificar
a não existência de um purgatório, eles vão tirar da Bíblia o livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus tem referência, né, a que se reze pelos mortos. Ora, se a gente reza pelos mortos é porque eles não estão condenados, eles estão em algum lugar ainda e não foram salvos ainda. Estão Mas não conseguiram, mas tinha que ter tirado o São Dimas também, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eles não conseguem tirar tudo, porque senão ficaria, né? E aí eles vão inventar a história de que o purgatório foi uma palavra inventada na Idade Média, né? Mas a palavra purgatório, sim, mas o conceito, né, de um lugar onde se purga os pecados já existe desde sempre, né? Perfeito. E se fôssemos resumir lá, sola Escritura, sola fide, sola Escritura, sola gratia, as 5 solas, né? E só Deus... Isso, as 5 solas, né? Só Jesus e tal. E aí acaba com o conceito de comunhão dos santos, acaba com o conceito de igreja padecente, igreja militante, igreja triunfante, quer dizer, destrói toda a teologia de 1.500 anos. Qual é o legado? Por que ele não consegue construir um corpo doutrinário estruturado? E até porque a vida pessoal dele vira moderna, ele casa com a freira, vai viver a alegria dele e tal. Ele tem o problema com os anabatistas, aí ele se junta com o bispo de Colônia para acabar com o efeito da revolta dele, porque ele percebeu que saiu do controle e tal. E aí tem uma dizimação profunda de pessoas. O que sobrou de concreto e o que vão indo já para a segunda geração? Primeiro, ver se tem mais algum personagem importante que o senhor acha dessa primeira geração, talvez Melancton, não sei. E indo para a segunda geração, o que Calvino herda e como ele sistematiza nas institutas e na tentativa de transformar em Zurique no céu, no paraíso terrestre, com só santos perfeitos, e aí ele, como Deus e supremo juiz, mata todo mundo que não é perfeito. Quer dizer, como é que Calvino pega o trabalho imperfeito de Lutero, que tem resquícios ainda de catolicismo e de alguma doutrina. Sim. Indiscutivelmente, de todas as versões protestantes, a luterana é a mais próxima, tirando a anglicana, que é uma igreja maquiada, a mais próxima ainda de algum resquício da verdade. Como é que vem a ponte para Calvino? Então, o processo de decadência do Lutero é gradativo, mas é acentuado, né? Então, no princípio, ele vai manter algumas coisas das práticas da igreja. Por exemplo, o culto à Santíssima Virgem, né? Ele não vai se insurgir contra isso, como hoje todos os protestantes fazem. Mas o foco de Lutero era a igreja, o papado e, sobretudo, a missa. Então, ele vai criar uma nova missa, né? Essa missa é a chamada Ceia do Senhor, que é muito, muito parecida, né, com a missa de Paulo VI, né? Nisso aí... E com a ceia judaica, né? E com a ceia judaica, né? A ceia judaica. Que, na realidade, é esse retorno, né? A ceia que os judeus faziam na sinagoga, porque uma vez sem templo, eles não podiam fazer os sacrifícios durante o exílio da Babilônia. Então, eles faziam as suas casas de oração para manter a religião viva de alguma maneira, porque é uma religião sem sacerdócio, sem sacrifício, ela caduca. Então, os judeus apelavam para as sinagogas, que são as casas de oração onde eles estudavam, né? E ali conversavam e, eventualmente, faziam a ceia do Senhor para celebrar justamente, né, essa libertação do homem via o trabalho do homem, via o suor do homem, né? Era uma espécie de celebração eucarística espiritual. Era um sacrifício espiritual do pão, né? E esta mesma ceia judaica, Nosso Senhor faz ela na Quinta-feira Santa, e aí é que é a confusão que os protestantes fazem mais tarde. A comissão de Paulo VI, que foi assessorada por esses mesmos protestantes, vai fazer, né, na nova missa. Ou seja, vai reduzir todo o mistério da missa àquilo que se dá na Quinta-feira Santa. Mas na Quinta-feira Santa mesmo, Nosso Senhor faz a ceia, né, e imediatamente após a ceia, ele vai iniciar o ato sacrificial,
que prefigura o sacrifício que ele fará no dia seguinte, na sexta-feira. É por isso que no missal, na rúbrica do missal, você tem a narrativa dessa quinta-feira santa, dessa ceia que Nosso Senhor faz com os apóstolos, e você finaliza com um ponto final, na página seguinte começa o ato sacrificial. O que os modernistas fizeram é fazer com que fosse uma espécie de sequência, como ao invés de ter um ponto final, fosse uma vírgula, e, portanto, não há ato sacrificial, mas uma continuidade da narrativa daquilo que se deu na Quinta-feira Santa. Os protestantes fizeram isso primeiro com Lutero. Então, o Dom Marcel Lefebvre tem um estudo que eu recomendo que leiam sobre a Missa Nova, que ele fala a Missa de Lutero. Missa Nova é a Missa de Lutero. Então, Lutero faz esse processo de judaização da missa. A missa não pode ser um sacrifício, a missa é um banquete. É um banquete. Não pode haver... porque o sangue que Jesus Cristo derrama na cruz não se repete. Porque o sacrifício da missa é repetição do sacrifício do mesmo sacrifício do Calvário, porém de forma incruenta. Para Lutero trabalha no Cronos e não no Kairos, né? Exato, isso não pode ser. Então, aquele sacrifício foi único e pronto, acabou. Daqui para diante a gente faz uma ceia, uma narrativa relembrando isso, né? Em memória, simbólica. Em memória, exatamente, em memória disso. Bom, e aí, lógico, né? Sem sacramento, sem penitência, sem confissão, o Lutero vai se afundar no pecado. Vai se afundando mais no pecado e mais no pecado. E os príncipes alemães vão gostar disso, porque eles vão poder saquear e roubar tudo que pertencia à igreja nos seus territórios. Vai ser o maior roubo da história. O professor Michael Jones tem uma aula que explica sobre isso, né? O maior roubo da história foi a Revolução Protestante. Roubaram tudo que pertencia à igreja. Especialmente na Inglaterra. Na Inglaterra foi um saque. Exatamente. Bom, e depois disso, né, Lutero vai enfiar o pé na jaca, como a gente diz, né, vai casar com a Catarina Bora, uma freira, vai virar um beberrão, e dizem que ele morreu, né, enforcando-se, né, o que é muito provável que tenha acontecido. Mas ele deixou o seu discípulo, que foi Melanchthon, né, e era o cara que ia transcrever as coisas que ele dizia, mesmo as conversas mais insanas que ele tinha, chamada conversas à mesa, né? Onde ele estava lá alcoolizado ao extremo, e aí ele, né, vomitava todas as diatribes dele contra o Evangelho, contra Nosso Senhor, dizia as coisas mais blasfemas que se possa imaginar. Estão registradas lá, cartas. E que a missa é o ato mais satânico que existe, e por aí vai. Por aí vai, Então, é claro, isso vai dar na revolta, né, de Thomas Müntzer, né, e aí você tem a consequência com os anabatistas, que vão reivindicar a ideia de que o batismo só por arrependimento. E aí faz uma confusão com aquele batismo de São João Batista e o batismo de Nossa Senhora. O batismo de São João Batista era o batismo de arrependimento, mas era um batismo imperfeito, e Nosso Senhor substitui isso. Ele fala assim, e o próprio São João Batista diz isso, né? Ele fala, virá aquele que vos batizará com fogo, e o fogo do Espírito Santo. Por isso que quando Nosso Senhor é batizado por São João Batista, vem a figura da pomba, né? Que representa o Espírito Santo. Então, veja, aqui, né, no mosteiro, quando a gente está batizando, quando os padres batizam um recém-nascido, né? É muito interessante porque tem todo o rito de exorcismo e tal, não pode entrar na igreja antes, né? Porque o que diz a doutrina é que nós nascemos filhos do pecado. Aquela graça santificante que deveríamos ter recebido de nossos pais originais, perdemos pelo pecado, né? O pecado que eles cometeram. Então, ao invés de transmitir a graça santificante, eles transmitem o pecado. Então, o pecado original. Todos nós nascemos filhos do demônio por essa razão. Ora, se você tem uma doença gravíssima, você vai esperar, se o teu filho recém-nascido tem uma doença gravíssima, corre risco de morte, você vai esperar que ele cresça,
que ele tenha consciência dessa doença para ele decidir se deve se tratar ou não. Você, como pai, o que você vai fazer? Você vai tratá-lo imediatamente. Então, olha, se o meu filho nasce sob a influência do demônio, por causa do pecado original, eu tenho que batizá-lo imediatamente antes que ele morra. Porque a criança, na idade tenra, ela está suscetível, né, a todos os males, né? E ela é muito frágil, ela pode morrer por várias circunstâncias. Então, é evidente que temos que batizá-la. E aqui cabe um segundo de observação, porque as pessoas olham para o bebezinho, às vezes até um feto dentro da barriga, ou uma criança de 4 anos, mas que culpa ele tem? Obviamente ele não tem nenhuma culpa proativa, Sim. mas ele tem o pecado original, o que significa a compreensão de que nada impuro entra no céu, no santo, no santíssimo. Exato. Nada impuro participa da visão beatífica. Isso não depende apenas de culpa pessoal. E, portanto, sem o batismo, a gente não pode afirmar que essas criancinhas estão no inferno, mas também não pode dizer que elas estão no céu. Elas não Por podem isso fica essa discussão do limbo, que é uma teologia não fechada. Exato. Mas você presumir que não há culpa direta, portanto vai para o céu, não é revelação. Exato, porque nosso Senhor disse para Nicodemos, se não me engano, né, aquele que não nascer de novo não terá parte, ou seja, não vai ter a visão beatífica. Então, essa doutrina, né, do limbo se explica pelo seguinte, né, a graça santificante, ela é um presente que Deus nos dá. Se a gente morre sem a graça santificante, sem pecado, mas sem a graça santificante, nós não podemos ter a visão beatífica. Não somos condenados, porque não tem pecado, mas teremos, então, uma vida numa felicidade meramente a nível natural. Porque a graça santificante eleva a natureza do homem, né? Nós não podemos ter participação na vida sobrenatural de Deus sem a graça santificante. E a graça santificante é conferida no batismo. Então, os anabatistas, eles vão, né, rejeitar este batismo e vão defender essa ideia de que o batismo, voltando à ideia do batismo de São João Batista, o batismo do arrependimento, né, ou seja, a pessoa só pode ter arrependimento depois que tem, né, a idade da razão, tem a compreensão, né? Então, por isso, eles vão começar a fazer esses batismos. E os anabatistas, eles podem ser qualificados, inclusive, como a primeira experiência anarquista / comunista, né? Exatamente, E eles vão fazer a revolta, né, lá em Münster, e depois vão se consolidar de forma um pouco mais moderada, sob a influência, exatamente, né, de Zwinglio, né? Sob a influência de Zwinglio. E ali, sim, vão fundar a sua primeira igreja, Anabatista e tal, e que, inclusive, né, foi comemorada esse ano, que foi em 1525, né, comemorou-se 500 anos da primeira igreja Anabatista pelo Papa Leão XIV. Leão XIV comemorou essa da primeira igreja Anabatista, os 500 anos dela. É um assunto bem estranho esse, mas... Leão XIV, que também é agostiniano, e usa o nome de Leão, Leão X, né? Pois é, exatamente. Mas rezando pelo Santo Padre para que ele Exatamente. trabalhe dentro da firmeza católica. Está dentro do ecumenismo conciliar, né? E aí o Zwinglio me lembra que ele era suíço, né? Suíço. Então a gente pode resumir os países que capitanearam essa revolta, obviamente a Alemanha, né? Pensando na geografia de hoje, né? Nós estamos ali no coração. A República Tcheca com Hus, a Inglaterra com Wycliffe, a Escócia com Knox. Isso. Os huguenotes na França, eu esqueci o nome do principal líder. Depois, Países Baixos, a Holanda, né? Sim, sim. E a Suíça com Calvino e com Zwinglio, quer dizer, é meio que esses países, né? Exatamente, Só que, como nós já vimos, né, a igreja luterana,
ela não vai ter uma expansão muito grande no mundo, ela vai ficar muito restrita à Alemanha. Agora, a doutrina calvinista, essa sim é que vai dar praticamente corpo a quase todas as seitas que a gente conhece hoje. Quase todas vêm do calvinismo. E o calvinismo, ele seguia Lutero em muitos aspectos, mas ele colocou freio e barreiras em muitos outros também. Então, a questão da doutrina da predestinação, a dupla predestinação, e associar isso à prosperidade material. Então, isso vai ser, evidentemente, um ponto de partida para os banqueiros, para esses que já estavam inseridos dentro de um sistema usurário, porque veja o seguinte, a Igreja Católica, ela sempre condenou a usura. E por quê? Porque a usura é uma prática de exploração do tempo. Então, você empresta o dinheiro a juros, E a igreja sempre entendeu que o dinheiro, a riqueza, ela tem que estar atrelada ao trabalho. É o trabalho que produz a riqueza e não a exploração pelo tempo da necessidade do outro. Então, a igreja sempre entendeu que a usura é uma prática pecaminosa. E o Calvino, ele abriu as portas para o sistema usurário, ao defender que o sinal de predestinação à salvação é o acúmulo de riqueza, é a produção de riqueza, seja de que maneira for. Então, é por isso que os países que adotaram o calvinismo, eles vão mergulhando no sistema financeiro. A Suíça é o epicentro. Pois é, a Suíça ela é o maior símbolo disso, É um país neutro justamente por essa razão, Porque toda a concentração do ouro está nos bancos ali na Suíça, E até hoje ela tem esse status, Então, isso é um reflexo histórico, da doutrina da predestinação de Calvino. Daí vai se espalhar Países Baixos, e depois vai migrar para a Inglaterra. A Inglaterra da apostasia do rei Henrique VIII, e depois com Oliver Cromwell, porque os judeus vão retornar para a Inglaterra já sob Oliver Cromwell, quando acontece a República Inglesa, no período de Cromwell, durante a Revolução Puritana. Então, veja, os calvinistas se subdividem e têm nomes diferentes de acordo com os países em que eles vão se proliferar. Na França são huguenotes, na Inglaterra são puritanos, e na Escócia os presbiterianos, do John Knox. Mas todos são discípulos de Calvino, todos vieram do calvinismo. E aí daí esses calvinistas ingleses ou puritanos vão migrar para a América. E como eu disse no nosso encontro passado, com esta visão de que eles são a nova Israel. Isto vai dar origem a uma casta de colonos ingleses e que vão governar os Estados Unidos posteriormente, depois da independência das 13 colônias, que tem uma sigla chamada WASP, White Anglo-Saxons Protestant. Então, esses são os pais da nação americana. Por exemplo... E, além de protestantes, tinha um aspecto maçônico e judaico bastante importante, E todos eles têm essa mesma visão de retorno à antiga lei, de que a antiga aliança nunca foi revogada, ela permanece em vigor, e que eles estão transportando o judaísmo do Antigo Testamento, que eles entendem que aquilo tudo é judaísmo. No Antigo Testamento nós já fizemos as devidas distinções aqui no princípio do nosso encontro. Eles misturam isso tudo e passam a se identificar como os novos judeus, a nova Israel.
E é isso que vai fazer a gente entender essa adesão que, por exemplo, você tem hoje entre os norte-americanos com relação ao sionismo. É o chamado cristianismo sionista, né? Que nós temos isso muito forte na América, nos Estados Unidos, e o representante disso é o próprio presidente Trump. O próprio presidente Trump. E aqui no Brasil isso cresce muito também. Agora mesmo, ontem foi... Né, o bolsonarismo é sobre isso, né? É isso, o bolsonarismo é sobre isso. Assim como o Milei na Argentina, enfim. Exato. Eles fizeram, né, a chamada Marcha para Jesus, não é isso que eles fazem, né? Justamente. Um monte de bandeiras de Israel, né? Israel, tal. O que eles acreditam? Sim, a bandeira do país das pessoas que negam o seu Messias. Exato. Mas acontece que, para eles, o que vai acontecer é que quando Israel construir o terceiro templo, Nosso Senhor virá, e aí eles vão aceitar Nosso Senhor como Messias para Nosso Senhor reinar sobre Israel, e Israel vai reinar sobre o mundo. É a heresia do dispensacionalismo, né? Pois é. E aí eles acabam colaborando, historicamente. Para a vinda do anticristo. Exatamente, porque é nesse bojo que vai surgir a maçonaria. A maçonaria vai surgir. E todos os padres da igreja confirmam que esse Messias judaico, que não é Nosso Senhor Jesus Cristo, é, por decorrência, o anticristo. Exato. É aquele que se opõe a Cristo e que, ao mesmo tempo, toma o lugar de Cristo. Exatamente. Né? Então, eles não percebem, né? Eles trabalham para o anticristo. Olhando para John Knox, para Henrique VIII, bom, a igreja anglicana ela é um pouco diferente, porque ela preservou quase tudo do catolicismo, exceto o direito de poder pecar como o rei quer, nos aspectos do sexto mandamento e do nono mandamento. Né? Mas até porque conservaram a sucessão apostólica até o século XIX, mas depois perderam tudo. Né? Perderam. Mas então a igreja anglicana a gente costuma dizer que é uma igreja católica light desenhada ao sabor do homem, assim. E hoje... Mas, diga. Hoje ela está inteiramente mundanizada. Mundanizada. E as principais heresias são testadas ali, né? Sim. Então, pastor mulher, pastor, padra, enfim. A igreja anglicana, ela é mais ou menos, né, em termos de adesão à agenda woke, ela está mais ou menos como a igreja da Alemanha, a igreja católica na Alemanha hoje. A igreja anglicana é um laboratório de subversões do século XXI para tentar encaixar por ecumenismo na igreja católica depois, né? Exato. Então, acho que não vale perder muito tempo com a igreja anglicana, só lembrando que Henrique VIII havia feito uma defesa importantíssima contra o protestantismo, até o momento em que ele não gostou da resposta do Papa, e aí ele mesmo criou sua própria versão de protestantismo. Ele deu uma de Lutero, mas sendo que ele era o rei, né? E aí ele junta as duas funções e vira um Papa sem ser ordenado. Agora, tem uma coisa interessante nessa história do Henrique VIII, que vale como exemplo também para nós, que é o martírio, né, de São Tomás Moros, e que ele fica contra o rei, né, e fica... São João Fischer também, né, o único bispo. Isso, e fica do lado da igreja, do lado do Papa. E antes de morrer, ele diz uma frase magnífica, né? Ele fala assim: eu devo obediência ao rei, mas primeiro a Deus. Então, assim, esse é o limite da nossa obediência. E por decorrência do patriotismo, né? Exato. Então, quando o nosso superior ele está contra Deus, nós temos que ficar a favor de Deus e contra ele. Que é a primeira carta de São Pedro, né? É isso. Agora, aí o negócio prolifera de vez, os puritanos vêm para os Estados Unidos, começa a baderna aqui nos Estados Unidos, na América. Você tem um resquício muito forte em Portugal e Espanha, o Papa se apega a Portugal e Espanha, financia as navegações. Isso. Aí tem a América Espanhola, América Portuguesa, a própria Ásia, depois a África. Mas a Santa Igreja vai perdendo a Europa aos poucos. Sim. De forma que resta, de maneira mais integral ali, Portugal, Espanha, França ainda que machucada, Itália, o que era Itália naquele momento, um pouco de Croácia daquela região ali, Hungria, República Tcheca e Bélgica, o que era bastante católica também. Porque você tem aquela divisão, né? Bélgica católica, Holanda protestante. Inglaterra protestante, Irlanda católica.
Áustria católica, super católica, e Alemanha protestante, por aí vai. Então você tem uma divisão no corpo místico de Cristo Sim. e na própria estrutura social do corpo Sim. místico de Cristo, né? Nações, etc. E vamos lembrar que Jesus manda, Nosso Senhor manda que nós convertamos as nações. O que Exato. significa que as nações, como disse o professor Nogueira, explicou naquela Sim. nossa reunião, as nações devem entrar na igreja, não só as pessoas. Exatamente. E aí a gente começa a ver, como o senhor muito bem pontua, as proliferações, as, digamos, metastáticas desse trabalho. Vem a igreja metodista, que é um outro arranjo. As igrejas reformadas, as congregações, é um outro arranjo. Sim. E vão alargando cada vez mais os podes, né? Pode pastor mulher, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Até chegar no final do século XVIII, início do século XIX, o século XIX inteiro, com o que eu defino como tragédia do pentecostalismo. E acho que os batistas são o primeiro grande movimento nesse aspecto. E depois evoluem, aí tem Mormon, Sim. tem Testemunha de Jeová, Sim. e aí vem o neopentecostalismo Sim. até chegar em Edir Macedo. Sim. Né? Então, veja que a primeira heresia no âmbito da cristandade, do cristianismo, que se aproxima, ou que vai ser uma espécie de gênese, né, do movimento pentecostal, é a heresia de Montano, ou montanismo. Era ele que pregava o fim do mundo e pregava, dava uma ênfase, né, muito grande ao Espírito Santo e no novo Pentecoste, na ideia de um novo Pentecoste, né? Bom, isto lá no segundo século vai ser condenado pela igreja, né? Mas essa ideia do novo Pentecoste, de uma nova igreja, de uma nova era da igreja, vai maturando, nós já falamos, né? Joaquim de Fiore. Perdemos o grande Tertuliano na época, né, para essa heresia, né? E aí você vai chegar no protestantismo calvinista, né? E o calvinismo, ele vai ter, entre os puritanos, ele vai ter várias vertentes. Então, por exemplo, ele vai ter a vertente dos Quakers. Esse nome Quakers, em inglês, é terremoto, significa isso, porque eles deixavam-se influir pela ação do Espírito Santo, é a ideia pentecostal, né? E aí, quando acontecia esses transes, eles começavam a se tremer, né? Então, estavam tendo ali o influxo do Espírito Santo e começavam a ter esse comportamento estranho, né? Estranho. Veja que como uma espécie de coisa nova, né? De coisa nova, você manifestar a sua experiência religiosa, né? Não se trata de fé. Uma coisa importante para dizer, Daniel, é que com o Lutero, o conceito de fé é diferente do conceito católico, né? Ele defende a sola fide, mas a fé que ele se refere a uma outra coisa, porque a fé é uma virtude teologal, né, que é infusa na nossa inteligência para que a gente aceite as verdades reveladas, os mistérios da nossa fé, né, que não são contrários à nossa razão, mas estão superiores à nossa razão e, portanto, né, a fé é uma virtude teologal e um ato de humildade nossa, de aceitar os limites da nossa razão natural. E por isso que é um dom e eu posso pedir que Deus aumente a minha fé. Exatamente, Então, veja, para explicar o conceito de fé que os protestantes vão ter, quando Jesus curava alguém, né, e Jesus dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que aquela pessoa manifestou a sua fé nele, em Jesus Cristo, que Jesus Cristo era Deus. Por exemplo, ele cura um cego, se não me engano, que fala, né, filho de Davi, tem de piedade de mim. E ele cura esse cego e diz, tua fé te salvou. Por quê? Porque este homem reconheceu publicamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um mistério da nossa fé, é você aceitar que este homem, Jesus Cristo,
É Deus. Para o protestante, não. Quando Nosso Senhor diz, tua fé te salvou, é um ato da vontade da pessoa que queria muito ser curada, esse desejo, e esse sentido de fé popularizou no mundo todo. É muito comum a pessoa jogar na Mega Sena e falar, eu tenho fé que vou acertar os números da Mega Sena. Porque ela Eu tenho fé em mim mesmo, eu tenho fé, que é uma coisa muito luciferina, né? Eu tenho fé em mim mesmo. Exatamente. Na verdade, não se trata de fé propriamente dita, mas um ato da vontade, um desejo profundo, né? E fazer uma fezinha, né? Vou fazer uma fezinha. Qualquer pessoa hoje tem esse conceito de fé. Está restrita, né, ao sentimento e à vontade, o desejo de querer algo, né? E os Quakers eram assim também. Então, você vai ter, né, um sentimentalismo, e você sabe que das potências da nossa alma, né, inteligência, vontade e sensibilidade, a que é mais vulnerável à ação demoníaca é a parte sensível. Se você se entrega às intuições, aos sentimentos, o demônio vai fazer festa, ele vai se aproveitar disso, né? A parte superior do homem é a parte intelectiva. É a parte intelectiva que tem que conduzir a coisa toda. É ela que tem que guiar a tua vontade para a tua vontade com, né, a luz da inteligência, controlar as paixões inferiores, né? Inclusive, vale uma nota aqui, que quando a gente entende que é feito a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança quer dizer exatamente razão e vontade, inteligência e vontade. Ou seja, a sensibilidade, ela pertence ao âmbito animal, ainda que seja anímico. Por isso que o cachorro também, aspas, fica feliz quando vê o dono. Exato. A parte sensível nossa é o que nos torna mais vulneráveis. Por isso o amor não é um sentimento, é uma decisão, e por aí vai, né? Nós temos que sempre conduzir nossa vida, né, de modo a priorizar nossa parte intelectiva. E os Quakers davam vazão, né, ao emotivo, ao emocional, e aí, né, se deixava levar por esses transes. Então, esse daqui é um princípio, né? E depois você vai ter uma sucessão desses eventos na América, né? E até chegar, finalmente, no século XIX, é quando alguns... Porque, veja, John Wesley é o fundador da Metodista. A Igreja Metodista, ela tem esse nome porque ela vai buscar uma espécie de apoio intelectual no método de René Descartes. Daí porque vai se chamar Igreja Metodista. Eles fazem batismo de recém-nascidos, né? Mas eles são contra a transubstanciação e tal, vão seguir todos os erros do Martim Lutero. Eles são uma ponte da segunda para a terceira geração, né? Porque Isso, eles mantêm a estrutura... Ele era anglicano, o John Wesley, né? Mas ele vai acabar assimilando muito da coisa de Lutero, certo? Mas, assim, uma experiência, né, com o nosso Senhor Jesus, uma experiência direta com o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que ele pregava. E alguns metodistas norte-americanos vão começar a levar isso a um passo mais adiante, até chegar nessa coisa do novo Pentecoste, né? Nessa ideia pentecostal da atuação direta do Espírito Santo. E aí sim, você vai ter toda essa maluquice. Ora, se o Espírito Santo ele está atuando ativamente, não só ficou restrito ao momento de Pentecoste, né, do Evangelho, mas sim ele atua constantemente na história. E existem momentos em que ele atua com mais intensidade, que seria aquele momento ali do século XIX. Então você teria um influxo do Espírito Santo como nunca houve na história. Eles vão chamar isso de revivamento. E aí sim vai começar toda essa maluquice de dom de línguas, né? A glossolalia, ora, o dom do Espírito Santo de falar em línguas era que os apóstolos ou falavam verdadeiramente nas línguas, né, daqueles que lhes ouviam, de diversas nacionalidades diferentes, ou falava a sua própria língua e cada um ouvia na sua própria língua. Carambachanda Caradá, nenhum apóstolo falou, né? Carambachanda Caradá. Exatamente. É uma língua inventada, assim, né?
ela ou ela é um charlatanismo, ou aí tem uma ação demoníaca. O que possivelmente era o caso dos pentecostais aí do século XIX, que vai culminar nesse movimento de revivamento que eles consideram, né, o ponto máximo, né, da Rua Azusa, na E Califórnia. totalmente ocultista, né? Totalmente ocultista, né? Isso é muito forte nas igrejas americanas até hoje, na música americana, né? Vai ter muito influxo no jazz, vai ter muito influxo no blues, no próprio rock and roll, né? Eles vão ter muito influxo, essa música gospel, né? Que ela vem exatamente dos pentecostais. E aí a gente vê essa expressão pentecostal, especialmente neopentecostal, se espalhar. Aí você tem o adventista, você tem o mormon, você tem cada um com seu líder, né? Tem John Smith, Joseph Smith, E é isso. como é que ela chama? A Ellen Page, né? Como é que é? Isso mesmo. Ela é dos adventistas, né? Exato. Aí você começa a ter essas expressões, adventista mais rejudaizante impossível, Isso, né? guardar o sábado, essa coisa toda. Isso Começa a ter... Os mormons é um fenômeno estranhíssimo, é uma coisa estranhíssima, né? Começa com o Joseph Smith, nesse mesmo período aí, né? Vai pegar um pouco da Guerra Civil Americana, mas o Joseph Smith foi um cara que teve uma sacada, entende? Ele inventou essa história do livro de Mórmon, e o livro de Mórmon é uma mistura de uma mitologia que ele cria com base, né, no Antigo Testamento, misturando a outros elementos. Segundo essa doutrina, uma das tribos de Israel teria conseguido chegar à América. Tribo de Nefe. Tribo de Nefe, exatamente. E aí, né, ele teria escrito essa história e enterrado em placas, né, escreveu em placas de ouro e enterrou no lugar específico lá que o Joseph Smith, por inspiração divina de um anjo, acabou encontrando, né, e fez a tradução disso tudo, né, milagrosamente, faz a tradução disso tudo que dá no livro dos Mormons. Agora, mas por trás do livro de Mormon tem uma mitologia que eles não revelam, eles escondem isso, né, que é uma coisa translocada, na qual Jesus Cristo é irmão de Lúcifer. E que Deus, Elohim, então eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? Então esses deuses periodicamente se reúnem a um concílio de deuses, então são todos deuses, né? E Elohim é o chefe deles. E foi Elohim... Tipo Zeus, né? Tipo Zeus, assim. Tipo Zeus, exatamente, E daí vem todos o tipo de coisas bizarras, né? E, por exemplo, eles pregavam a poligamia, né? E isso é que vai levar à morte do Joseph Smith, porque durante a Guerra Civil, né, muitas mulheres ficavam viúvas, né? Então, os homens contraíam matrimônio com várias mulheres. E eles dizem que na outra vida, né, eles vão ter essas mesmas mulheres na outra vida também. Então, você vê uma doutrina completamente translocada. Que é uma tentação infantil um pouco menos tentadora do que os islâmicos, porque os islâmicos oferecem várias virgens, né? Exatamente, E outra coisa, né? Outra coisa bizarra é que eles fazem o batismo dos mortos, né? Então, todo o templo mórmon lá tem uma área secreta, onde tem lá uma representação, né, daqueles bezerros, onde na antiga aliança, no templo, os sacerdotes, né, eles faziam sacrifícios, sujavam de sangue e tinham que lavar as mãos numa bacia que ficava sobre 12 bois esculpidos, né? E lá também tem, lá no templo mórmon, tem isso, é ali onde eles fazem o batismo dos mortos. Então, todo mórmon tem que fazer uma pesquisa genealógica para poder fazer um levantamento dos seus antepassados para fazer o batismo. Agora, qual o objetivo disso tudo, né? É tudo muito estranho. Da mesma forma também o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová tem os eleitos, né? Tem um grupo lá que já está salvo,
É meio calvinista aí, né? E a única maneira que as pessoas que entram no Testemunho de Jeová, a única maneira que elas têm de fazer parte deste grupo para se salvarem é bater de porta em porta e fazer o proselitismo deles. Quando eles fazem aquilo ali, é uma tentativa desesperada de conseguir entrar no grupo dos salvos. O que combina com aquela visão cabalista de os judeus terem uma alma divina. Exato, e os goim terem uma alma semi-animal, né? Exatamente. E aí, falar um pouquinho, talvez, de Assembleia de Deus e de batistas, e aí a gente depois... Então, essa toda, último pedaço aqui, pessoal, é a terceira geração que eu chamei de baderna. Né? Então, fala só um pouquinho de Batista e de Assembleia de Deus. Isso, muito, né? O Batista está muito ligado à maçonaria, né? Inclusive foi a maçonaria no Brasil que trouxe a Igreja Batista para o Brasil. É o mesmo princípio, né, do batismo, depois da idade da razão e tal. É uma doutrina gnóstica de fundo e que está muito ligada à doutrina noéica maçônica também. Por isso que muitos pastores da Batista são maçons, pertencem à maçonaria. A Assembleia de Deus é uma coisa mais, né, mais povão, entende? Porque no protestantismo também tem isso, tem aquela coisa que é mais elitizada, como a Batista, e tem aquela coisa que é mais povão, né, que vai atingir as periferias, as favelas e tudo mais. E são as pentecostais do tipo Assembleia de Deus que vão se proliferar mais. Então, quando tem o movimento da Rua Azusa, né, com esse pentecostalismo, que o Seymour, que é o fundador, né, dessa ideia de falar em línguas e tal, receber os dons do Espírito Santo e ter esses comportamentos histéricos de rezar, gritando, chorando e tudo mais, né? Ele era negro, entende? E nós estamos falando aqui de os Estados Unidos ainda numa época em que o racismo era muito forte, né? Os Estados Unidos era um país extremamente racista, ali do princípio do século XX. Lembre-se que a Ku Klux Klan era uma organização de protestantes, né? São os WASP, né? Como eu disse aqui, White, Anglo-Saxões Protestantes. Então, a Assembleia de Deus, ela surge como uma alternativa a esse constante crescimento do movimento negro dentro do movimento pentecostal. Então, a Assembleia de Deus, ela surge mais como um movimento pentecostal branco, né, de brancos. E daí é que você vai ter toda essa leva, essas gerações aí posteriores, os neopentecostais, que vão ficando muito poderosos, muito ricos, como Jim Swaggart, Rex Humbert, Billy Graham, né? Billy Graham, exatamente, Eu lembro... Oi? Eu lembro de um detalhe que pouca gente acompanhou. Logo que o Francisco foi eleito Papa, ele fez uma espécie de videoconferência com o pastor anglicano Tony Palmer, que já morreu, inclusive, morreu num acidente de moto. E nessa videoconferência eles faziam, né, uma espécie de culto neopentecostal. Então, assim, o Papa Francisco no Vaticano e num salão imenso com todos esses líderes neopentecostais, estava o Tony Palmer presidindo a coisa, junto com todos esses líderes mais influentes do neopentecostalismo. Aqui no Brasil, a Assembleia de Deus vai crescer bastante, né? E depois vão ter subdivisões, né? Hoje tem tantas aí que a gente nem sabe mais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das mais bem-sucedidas nisso tudo vai ser a tal da Universal do Reino de Deus, né? E o avanço para o campo político, com o partido político, no caso, os republicanos aqui no Brasil, do governador Tarcísio, e esse projeto de poder que encapsula o cristianismo de Israel, encapsula a direita conservadora. Exato. E que é uma outra conversa. Mas aí, eu acho que a gente, antes de ir para o último blocozinho, que é uma passagem para o próximo programa,
eu queria que o senhor falasse de uma pessoa que todo mundo esquece de falar nessa dinâmica, mas tem um papel importantíssimo na renovação teológica do protestantismo, com muita refinação qualificada, que é o Armínio, né? Pois é, né? Que é o grande desafiador de Calvino, né? Pois é, mas no final das contas, né, eles vão sempre seguindo a mesma lógica, né? Uns mais refinados, né, outros mais grosseiros, como os neopentecostais. Esses mais refinados, eles vão ficar mais restritos, né, às elites. Por quê? Porque isso tudo dá muito dinheiro. Por incrível que pareça, isto é uma fonte de renda extremamente poderosa, né? Porque primeiro que está associado aos inimigos da igreja, aos inimigos de Cristo, que vão estar sempre incentivando esse tipo de subdivisões e de novas interpretações teológicas, e que vai dando, né, vários corpos diferentes. Esses vão ficar restritos às elites. Tem os mais populares e tem os absolutamente translocados, né? Por exemplo, eu não sei se você sabe, tem acho que chama Amish, né? É que eles se comportam e vivem como se estivessem em pleno século XVIII, né? Vivem numa bolha, como se estivessem no século XVIII. E tem os que vão levar a grandes tragédias, como foi o caso, né, do Jim Jones, e nas Guianas, né? E mais recentemente, né, o caso dos davidianos, o David Koresh, né? Durante o governo Clinton, e que acontece essa tragédia, né? E aí sim, aí eles praticam todo tipo, né, de coisas pecaminosas. E quando chega nesse extremo, eles passam a ter o pecado como meio de salvação, de santificação, né? E aí você tem relações poligâmicas, né? Todo tipo de coisa que, inclusive, pedofilia, incesto, né? Todas as coisas mais baixas que se possa imaginar. Vale antes da gente fechar esse bloco, lembrar, e a gente podia trazer uns 45 diferentes aqui, mas lembrar uma questão importante, por exemplo, só para recontextualizar essa conversa. A sociedade anticatólica, nos séculos 16 a 19, capitaneada por protestantes, porque era o que tinha, você ainda não tinha influência islâmica no Ocidente, né? Então, protestantes e judeus, acusou a Santa Igreja de ser assassina por conta das cruzadas e da Santa Inquisição, mudando a realidade histórica do que foi uma coisa e outra, mudando o efeito de uma coisa e outra e mudando a causa, a finalidade. Se você somar o volume de pessoas que só Calvino, mas também quando você vai para a Inglaterra, para os puritanos, para a guerra, sim. somar o volume de pessoas que morreram no fluxo da revolta protestante, nesses 200 anos, mas assim, é infinitamente superior a qualquer comparação que possa existir, o número mentiroso que se atribui à Santa Igreja. Isso é uma das coisas mais ridículas que existe, sabe? Porque, veja primeiro o seguinte, a Inquisição, o termo Inquisição, né, ela foi cunhada no âmbito da Igreja Católica, mas o procedimento jurídico religioso sempre existiu. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido à Inquisição do Sinédrio, né? Então, veja que não é uma invenção da Igreja Católica. As pessoas antigamente levavam muito a sério a religião, não é como hoje. Deus manda fazer um tribunal do lado da terra. Exatamente, E os protestantes também tinham a sua Inquisição, e a Inquisição protestante era 1 milhão de vezes pior. A Inquisição, por exemplo, do Calvino, a Inquisição católica, a igreja, ela fazia, né, a investigação, ela apurava os fatos, ela fazia um interrogatório, e depois de todo o processo concluído, ela entregava ao Estado, e o Estado é que fazia a execução da sentença.
Não era a igreja. No caso do Calvino, era ele próprio o executor, né? Porque ele era a igreja era o Estado, né? Era o Estado. Outro exemplo interessante, e que os protestantes parece que sofrem de amnésia nessa hora, né? Por exemplo, na América do Norte, nas 13 colônias, aplicava-se a Inquisição Protestante o tempo todo. Tem um filme interessante que é chamado As Bruxas de Salem. Não sei se vocês já assistiram. Que trata exatamente da Inquisição dos Quakers. Lembrando que os Quakers são os donos sabe? daquela fábrica Quaker, que fazia, se não me engano, Todd, né? Não lembro exatamente. Então, veja, a questão da bruxaria, né, eram os protestantes que tinham esse conceito, né, de bruxaria, a magia, essas coisas que praticam, né? Qual o conceito disso? É um conceito em que há uma desproporção entre a causa e o efeito. Então, é você querer, a partir de uma causa, tem um efeito que é completamente fora do que aquela causa poderia provocar. Então, atos de magia, isso sempre existiu. Desde o princípio da história, sempre teve, mas Nosso Senhor instituiu os sacramentos. Os sacramentos são meios de obter uma graça eficaz através de meios sensíveis. E essa graça, evidentemente, né, ela supere muito ao meio sensível do qual ela se serve, né? Mas isso, 7 sacramentos, né? Agora, quando a pessoa faz uma bruxaria, faz uma macumba, né, ela está querendo repetir um sacramento também, né, mas de forma que o demônio se utiliza daquilo ali. Então, por isso, a igreja sempre fez uma investigação muito rigorosa com relação a isso e tal, né, para poder separar as coisas, o que é superstição. Pense que os inquisidores eram teólogos, tinham formação jurídica, tinham formação filosófica, tinham formação teológica, eram os dominicanos, né? Eram pessoas que tinham formação, não eram fanáticos religiosos, como no caso da Inquisição Protestante. No caso da Inquisição Protestante, qualquer coisa era considerada bruxaria, e aí já pegava a pessoa já para... no caso, por exemplo, dessa história da bruxa de Salem, é uma mentira que a moça conta o rapaz que não queria nada com ela, era um rapaz casado, e ela inventa toda uma história. E no final... São Geraldo Magela, né? Exatamente, né? E no final ele é condenado mesmo, né? Por bruxaria. Tá joia. E aí, acho que abrir a porta aqui para aquela nossa elucubração posterior, que é a seguinte. Indiscutivelmente, do meio do século XIX em diante, todas essas correntes travestidas de falsas filosofias, falsas doutrinas e ecumenismo vão ser expostas pelo Papa Pio IX nos sílabos, grande parte delas, condenadas, repetidamente condenadas em documentos diferentes pelo Papa Leão XIII, 2 papas a quem eu acho que a igreja deveria canonizar. Sim. E sintetizadas magistralmente pelo Santo Papa Pio X, e continuamente sustentada e defendida com Pio XI, Bento XV e Pio XII. E aí vem o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II promove o novo Pentecostes, na linguagem deles, que é justamente a conversa que tem o liame com tudo que o senhor explicou. A religião do homem, o Espírito Santo agindo, soprando do jeito que quer, como quer, o ecumenismo, o relativismo, etc. E 2 anos depois do final do concílio vem a renovação carismática. E de lá para cá, uma expansão bastante ampla de expressões de fé heterodoxas, digamos assim, que se traduzem em missas e liturgias esquisitas, em orações estranhas, em comportamentos... Estranho que eu digo é estranho a história de 2000 anos da igreja. Sim. O que parece, de certa forma, provar que a tese de que quando o santo cede por relaxamento
ao que não é santo, a mancha, em geral, vem do não santo para o santo e não o contrário. Ou seja, ao invés da conversão de protestantes, evangélicos e outros, aparentemente há um avanço da protestantização carregando maçonaria, judaísmo, dentro da Santa Igreja. E a renovação é só um exemplo, não é um exemplo, o único exemplo, mas é um bastante evidente porque ela apresenta concretamente as práticas neopentecostais, etc. E não estou dizendo que gente da renovação não é católica, não estou dizendo que padre não é padre, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que a expressão de fé, ainda que teologicamente distinta, se assemelha, empresta e expressa valores mais próximos do protestantismo, etc. E a gente sabe da comissão de protestantes que assessorou o Papa Paulo VI, etc. Eu posso, e aí eu passo a palavra para o senhor se despedir, porque esse é o próximo programa. Eu posso dizer que o modernismo, o liberalismo, que é todo esse mundo ocidentalista norte-americano, dogmaticamente condenado, anatemizado por Leão XIII como heresia, americanismo. Sim. Eu posso dizer que o carismatismo, o modernismo e o americanismo se fundem num todo maior, que é o motor de propulsão da Igreja do Vaticano II? Exatamente. E isso seria a quarta onda protestante, agora não mais nem protestante nem católica, mas hegelianamente falando, um substrato das duas se transformando numa terceira coisa. Uma síntese, né? Então, o princípio dessa coisa dentro da Igreja Católica é o modernismo. E o modernismo, para simplificar, né, ele está baseado em 3 ismos, né? O primeiro é o agnosticismo, ou seja, aquela ideia de que nós somos incapazes de conhecer as coisas. O segundo é o subjetivismo, que é a consequência do agnosticismo. Se somos incapazes de conhecer as coisas, né, as coisas são conforme a minha percepção, né, sensitiva. E a terceira é o imanentismo. Então, veja, se eu não posso compreender as coisas são produtos, né, da minha interpretação sensitiva, o mesmo se aplica ao meu conceito de Deus. Então, eu não posso compreender o que Deus é. Dessa maneira, eu deixo de ter um Deus transcendente para ter um Deus imanente. Então, Deus passa a ser fruto de uma necessidade religiosa, uma necessidade que eu tenho de explicar algo que eu não posso explicar. Então, eu preciso de um Deus. E esse Deus, como não está fora de mim, ele está dentro de mim pela minha necessidade dele. E o que eu faço é tirar ele de dentro de mim para fora, para que eu possa ter um Deus para adorar. Isso é o chamado imanentismo. E todas essas 3 coisas estão alicerçadas no sentimentalismo. E a fé, então, deixa de ser algo ligado à razão, né? Algo que você possa explicar, que você possa entender e dar a conhecer pela razão natural, né? A nossa fé não é vã. A nossa fé, ela pode ser entendida pela razão natural, pode ser explicada pela razão natural, né? Ela não é contrária à nossa razão natural. Mas renunciando a isso, pelo agnosticismo e pelo subjetivismo, eu renuncio à essência da minha fé e transformo a fé na mesma coisa que os protestantes transformaram antes. A fé não passa de um sentimento, de um desejo que eu tenho de Deus, né? Esta é a porta aberta. Por isso que os padres modernistas, em geral, perguntam quem é Jesus para você. Exatamente. Sendo que Jesus ele não é para mim, ele é. Exato. E aí tudo se resume a uma experiência religiosa. É um momento em que você encontrou Deus, que você encontrou Jesus, e o impacto que isso teve no seu emocional. Então, a fé passa a ser algo que é experimentado, não é mais algo que está ligado à nossa razão
pelo influxo, né, dessa virtude teologal. Ela é empírica e não revelada, né? Exatamente. Ela agora é algo que você pode experimentar através de uma experiência religiosa. Essa é a porta aberta, né? Agora, quando o concílio, ele, através, né, da ideia de elemento eclésia, que ele utiliza para poder abarcar, né, dentro da chamada Igreja de Cristo, que não é a Igreja Católica, a Igreja de Cristo é uma igreja cujo primeiro rebento é como uma semente que está dentro da terra, e o primeiro rebento é a Igreja Católica, mas ela é um galhozinho apenas, entendeu? A igreja, ela está escondida ainda lá. A Igreja Católica, ela vem naquele galhozinho que vai anunciar esse reino que está escondido. E esse reino, ele vai dando outros galhozinhos que são as outras denominações. Visto dessa maneira, a noção de igreja que o concílio estabelece é a mesma noção protestante. A Igreja Católica seria mais uma denominação cristã, com a única diferença de que ela teria sido o primeiro rebento, né? O que não demora 5 segundos para destroçar, porque se a verdade é una, íntegra e inatacável, eu não posso ter 40 mil denominações da verdade em 40 denominações protestantes. Pois é, porque a verdade não é fragmentável, né? Onde é que está a verdade nisso? Não é? Mas, perfeito, então, mas não vamos aprofundar nisso, porque esse é o próximo programa. Vamos dar spoiler, não, né? Não vou dar spoiler, não. Mas, assim, acho que o senhor fez uma explanação brilhante na linha do tempo, trazendo todos esses elementos, numa sequência perfeita. Aliás, o livro do professor é fundamental, porque é o livro que fala da irmã Lúcia, mas o que está por trás de tudo é toda essa conversa. A irmã Lúcia é só a ponta do iceberg que serve para tecer o caminho, porque nós estamos num momento onde até Fátima está se transformando em idolatria, por estranho que seja isso. Sim, é verdade. E aí, Fred, alguma pergunta antes da gente se despedir? Rapaz, eu tenho uma pergunta aqui acerca da Lumen Gentium, mas já que vai se tratar do Vaticano II a posteriori, eu posso fazer a pergunta agora, mas acho que ia demorar bastante. Então deixa a pergunta e a gente começa recuperando lá. No próximo programa. Deixa só a pergunta em aberto. Agora sumiu a voz do Fred aí. Está me ouvindo agora? Agora voltou. É o seguinte, os fiéis, em virtude do batismo, participam do sacerdócio comum. É isso que diz lá no Lumen Gentium. E Lutero, lá no começo do programa de hoje, a gente falou sobre todo mundo ser sacerdote. Presbítero. A confusão de ler uma coisa dessa, vendo sacerdócio comum, entre os católicos, dizer, olha, está aqui, sacerdócio comum, nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Então, nós também somos sacerdotes. Seria para a gente... Eu vou adicionar isso. Essas expressões ordinário, comum, normal, elas são bastante... ecumênicas. Né? Então, agora eu tenho o rito ordinário e o rito extraordinário. E a missa de sempre é o extraordinário, ou seja, o que valeu por 1.500 anos é o extraordinário. O que tem 50 anos é o ordinário. Como assim, né? Pois é. Então fica aí o sacerdócio comum para o próximo programa, senão a gente vai passar aqui mais 2 horas. Isso, Tá, jóia. Professor, palavras finais aí. Agradeço mais uma vez, espero ter ajudado a esclarecer. Foi uma conversa bem longa dessa vez, né? Mas eu acho que deu para a gente fazer um apanhado geral do que se trata o problema, porque é um problema muito grande, né? O protestantismo não é uma coisinha pequena, é um problemaço, um problemaço. Então, a mensagem que eu digo que eu deixo é exatamente essa, né?
procurem estudar, procurem se aprofundar para poder saber exatamente, né, o conteúdo da nossa fé, o porquê que a gente tem fé, porquê que a gente acredita. Porque sem isso, qual é o problema hoje dos católicos pós-Vaticano II? Eles não são mais capazes de defender a sua fé. Tamanha confusão doutrinal que se estabeleceu, como disse o Daniel, nesse amálgama, nessa síntese com o protestante, que um católico se identifica com um protestante hoje, não consegue mais defender a sua fé, e aí aceita as argumentações dos protestantes, como se os protestantes tivessem razão, né, na defesa que fazem das suas seitas. Então é necessário o estudo, é necessário que se aprofundem nisso, né? A vida de piedade é muito importante, mas a vida intelectiva é fundamental para a defesa da fé. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fred. Obrigado, professor. E o Centro Católico de São Paulo, eu e o Fred aqui representando, nós agradecemos imensamente a confiança, a parceria do professor, e dizer que o que nos move como leigos é a obrigação de não prevaricar naquilo que nos é imposto pelo Crisma, sermos soldados de Cristo, porque se nós sabemos e não compartilhamos e não defendemos, haja visto o que está acontecendo com o Centro Dom Bosco agora, Sim. Se nós não agimos concretamente na defesa da verdade, nós prevaricamos o nosso dever de batizado, mas essencialmente de crismados. Sim, E isso é ignorar que a única coisa que Nosso Senhor não fez, ao contrário, morreu em função disso, foi sacrificar a verdade em função de algum arranjo ecumênico ou algum arranjo social positivo que prevalecesse e produzisse a fraternidade universal e a união amorosa entre todas as criaturas de Deus. Não, Cristo não fez isso, ao contrário. Morreu pela verdade, que no caso era ele mesmo. Sim. Porque quando ele defendia a verdade, ele defendia a si próprio. E nós, como católicos, como cristãos, somos chamados a imitá-lo incondicionalmente. E sem querer atrapalhar aqui, só uma coisa, não querendo criar animosidade, mas veja que o que há, que o Daniel acabou de falar, que há o católico se reconhecendo como protestante, essa coisa aí contra o Centro Dom Bosco, nada mais é do que católicos protestando contra a tradição. Eu para encerrar, eu vou dizer só uma pequena frase que vai explicar essa reação desproporcionada com relação ao Centro Dom Bosco. É porque a tradição é o antídoto contra este veneno todo. E eles não querem este antídoto. Exato. E lembrando que quando a gente fala de tradição aqui, não está se falando de fraternidade sacerdotal. Tradição é a igreja. Um dos 3 pilares de sustentação da Santa Igreja. Exatamente. Escritura, tradição, magistério. Perfeito. Amém? Viva Cristo Rei. Até a próxima, pessoal.